Nesse vídeo, vamos falar o que é insulina e glucagon e qual a sua função no corpo humano. Para entender esses hormônios, primeiramente precisamos entender o que é a glicose e como ela entra no nosso organismo. Ingerimos glicose quando ingerimos um carboidrato, que é basicamente composto de carbono, hidrogênio e oxigênio. São exemplos de carboidratos: pães, batatas, massas e até o próprio açúcar. Ao comermos esses alimentos, existe uma quebra dessa molécula chamada de hidrólise. A hidrólise, que literalmente significa quebra pela água, vai fragmentar a molécula de carboidrato em partes menores para que possam ser absorvidas pelo organismo. Uma dessas partes é a glicose. A glicose é fundamental para o funcionamento do corpo, pois ela é a principal fonte de energia para o cérebro. Dessa forma, carboidratos são importantes na dieta humana, desde que consumido em quantidades moderadas. Se o corpo possui quantidades elevadas de glicose no sangue, ocorre a hiperglicemia, gerando sintomas como poliúria, polidipsia, visão turva e embaçada, taquipneia e síncopes. O corpo precisa regular a quantidade de glicose que está presente no organismo, e para isso falaremos da insulina. A insulina é um hormônio hipoglicemiante liberado pelas células beta do pâncreas toda vez que se é detectada uma alta taxa glicêmica na corrente sanguínea. A membrana plasmática das células é impermeável à glicose. Para sua absorção acontecer, a insulina estimula a célula se encaixando em um receptor de membrana, passando uma mensagem para ela ativar suas vias de absorção de glicose. Principalmente em células musculares e hepáticas, quando as células já consumiram a glicose que precisavam e agora a glicose livre está em excesso, ocorre uma síntese dessa molécula em glicogênio, processo chamado de glicogênese. O glicogênio fica disponível em músculos e no fígado, no músculo para consumo próprio e no fígado para consumo de outros tecidos quando não existe glicose disponível, como se fossem caixas para armazenamento desse recurso quando não há muita oferta no sangue. A diabetes, que são doenças caracterizadas pela ineficiência do controle glicêmico do organismo, podem causar complicações se não forem controladas por medicamentos e um estilo de vida saudável. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, onde o corpo ataca as células beta do pâncreas, as mesmas que liberam a insulina para combater a hiperglicemia. Isto causa uma ineficiência da liberação correta de insulina, portanto, o índice glicêmico não reduz naturalmente. É por conta disso que os portadores dessa doença precisam regularmente de injeções de insulina. O tipo 2 é geralmente ocasionado pela má alimentação e pelo sobrepeso, mas também pode acontecer por conta de fatores genéticos. Todos esses fatores ocasionam na resistência à ação da insulina, mesmo que ela seja produzida normalmente pelo corpo. Mas e quando não há glicose? E quando o organismo está hipoglicêmico? É aqui que falamos sobre o glucagon. Enquanto a insulina é liberada pelo pâncreas, no evento de hiperglicemia para controlar a glicose presente no sangue, o glucagon é da mesma forma o hormônio secretado pelas células alfa do pâncreas em caso de baixos níveis de glicose. Isso acontece quando estamos em jejum ou durante longos períodos entre uma refeição e outra. O glucagon atuará principalmente no fígado nas suas reservas de glicogênio, efetuando a glicogenólise, que é a quebra dessas cadeias de glicose estocadas anteriormente pela insulina. O glicogênio sai, então, dessas reservas hepáticas e volta a circular pela corrente sanguínea, reequilibrando os níveis glicêmicos do corpo.